Fala galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala para vocês é o Pastor Samuel. Eu espero que vocês estejam legal. Vocês se lembram que nós estamos ainda no nosso mês de missões? Pois é, eu não estou sozinho hoje, eu estou com a tia Ana e com a Jéssica. Muito bem galera, e a gente vai cantar hoje uma musiquinha que vocês já cantaram, mas nós vamos cantar hoje em português e vamos repetir também em espanhol. Vamos lá? Da esquina e ao redor do mundo, crianças precisam de Jesus e de seu amor profundo. Falemos com ardor palavras ditas de Deus, aqui pertinho da esquina e ao redor do mundo. Vamos tentar em espanhol, galera? Vamos lá! A la vuelta de la esquina. Niños necesitan de Jesús y de su amor profundo. Hablemos con amor, palabras vivas de Dios, a la vuelta de la esquina, alrededor del mundo. Muito bem, galera, é isso aí. Tchau, galera. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi pessoal, meu nome é Genivaldo, eu sou missionário aqui no Amazonas e eu gostaria de contar um pouquinho da nossa história, do trabalho que nós realizamos aqui na floresta. Mas antes eu gostaria de apresentar a minha família, a minha linda família. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mara. Oi galerinha, eu sou o André e eu tenho 16 anos. Meu nome é Thiago e tenho 12 anos. Oi amigos, eu sou Silas e tenho 8 anos. Estamos aqui no Amazonas e a nossa principal responsabilidade é falar do amor de Deus, falar da obra, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, né? E essas pessoas, elas são conhecidas como ribeirinhas. Por que elas são chamadas de ribeirinhas? Elas são chamadas de ribeirinhas porque elas moram sempre à margem de um rio, de um grande rio, ou de um lago, ou em frente desse rio. Por isso que elas são conhecidas ribeirinhas. E elas vivem de maneira assim bem diferente de vocês aí de São Paulo. Então eu queria agora fazer uma comparação das diferenças entre as crianças aqui do Amazonas e as crianças aí de São Paulo, tá bom? Por exemplo, aonde vocês moram e aonde eles moram? Vocês moram aí em São Paulo em casas. Vocês moram em prédios, em apartamentos, eles moram numa casa conhecida como casa de palafita. É uma casa de madeira, muito simples, muito pobrezinho, com um telhado de palha, e essa casa ela é suspensa, por isso que ela é conhecida como casa de palafita. Ela é suspensa por causa da água
do rio que sobe, por causa da cheia e também por causa dos animais que ficam ali e entram na casa, né? Animais peçonhentos, animais perigosos, como cobra, como aranha. E como você dorme? Você geralmente dorme numa cama bem gostosa, bem confortável, ou dorme numa beliche. Eles dormem, na rede. E todo mundo do Amazonas tem uma rede, e alguns que vêm para cá, não são acostumados, não gostam muito de dormir em rede, mas é bem legal, bem gostoso mesmo. Então a grande maioria dos ribeirinhos não sabe o que é uma cama, eles dormem nessas redes. Escola! Aí em São Paulo tem grandes escolas com muitas salas, com muitos alunos, com grandes corredores, e aqui no Amazonas a escola é bem pequena, geralmente é uma escola com uma sala só, e dentro dessa sala de aula estudam crianças aí de 6, 7 anos até 14, 15 a 20 anos. Crianças da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, todas elas estudando ao mesmo tempo. Tá? Comida. Qual é o seu prato predileto? Alguns gostam de comer pizza, outros gostam de comer um arroz com feijãozinho da mamãe, com bife acebolado, outros aí gostam de comer um churrasco. Aqui no Amazonas as crianças elas comem carne de caça. Esses animais que são caçados dentro da floresta, eles comem muito peixe, e quando não tem carne de caça e nem peixe, eles comem chibé. É um prato muito comum. O que é chibé? Chibé é a água que é misturada com farinha, e muitas vezes não tem o que comer, eles comem o chibé. O transporte. Como que você vai de um lugar para o outro em São Paulo? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de metrô, mas aqui as crianças e o povo da floresta, eles andam remando numa pequena canoa ou numa rabeta. Ele coloca um motorzinho ali atrás daquela canoa, e aquela canoa se transforma numa rabeta, a gente chama de rabetinha, ou de barco, e aí eles percorrem grandes distâncias aí nessas canoas, nessas rabetinhas e nesse barco, tá bom? Banho, onde você toma banho? Claro, aí em São Paulo você toma banho debaixo do chuveiro, água quentinha, gostosa. Agora o nosso banho, o banho aqui do Amazonas, sem dúvida nenhuma é melhor que o banho de vocês. Eles tomam banho no rio e é sempre um banho muito prazeroso. O povo da floresta é um povo de gente muito simples, muito humilde, né? E eles passam aí por grandes necessidades nessa região já há 19 anos. Antes eu morava aí em São Paulo e morava pertinho de vocês, morava aí no bairro do Ipiranga, bem próximo aí da igreja. E nesses últimos 19 anos nós estamos trabalhando, servindo ao nosso Deus aqui nessa região tão linda, tão fantástica e ao mesmo tempo tão carente. E nós estamos muito felizes por poder trabalhar e servir ao nosso Deus aqui nessa região. Quando o nosso filho André, o nosso filho mais velho, que hoje tem 16 anos, quando ele tinha 1 ano, a gente foi morar no meio da floresta. Nós mergulhamos e moramos no meio da floresta, numa casinha bem simplesinha, num rio chamado Rio Abacaxis, numa comunidade chamada Pedral. E eu lembro que nós fomos atrás de conselhos, de amigos, de irmãos, de pastores, e muitos falaram: olha, você não pode ir para esse lugar é muito longe, é muito perigoso, tem onça, tem jacaré, tem vários animais peçonhentos, tem as doenças tropicais como malária, como febre amarela, que mata muita gente, né? Ou deixa muita gente aí com problemas sérios, né? E aí as pessoas falaram então que nós não deveríamos ir porque o nosso filho tinha apenas 1 ano de idade e era muito perigoso. E se acontecesse alguma coisa, nós estávamos muito longe de uma cidadezinha ali do estado do Amazonas para procurar socorro. Mas eu e a minha esposa, eu e a Mara, nós pensamos, nós ouvimos vários conselhos, mas nós oramos e nós buscamos a Deus, e Deus confirmou no nosso coração esse desejo de ir morar
no meio dessas pessoas. E eu lembro quando foi aquele momento, quando chegou o dia, o barco da missão levou a gente até essa comunidade, um barco bem grande com as nossas mudanças, eram poucas coisas, e nós moramos numa casa de palafita, uma casa bem simplesinha, e quando nós chegamos ali, todo mundo ficava olhando para nós, perguntando o que será que essas pessoas que vieram de longe, o que eles vieram fazer? E olha, crianças, morando numa comunidade ribeirinha, num lugar muito afastado, nós somos ali, naquele primeiro momento, a grande atração, porque todo mundo fica olhando, fica analisando, fica tentando observar as nossas vidas. Eles veem, por exemplo, como nós nos relacionamos com os homens, como nós nos relacionamos com as mulheres, como eu crio os meus filhos, como eu trato a minha esposa, e parece que a gente está ali vivendo uma casa, dentro de uma casa de vidro, onde todo mundo conhece o que nós estamos aí passando. Então a gente veio morar aqui, sabendo dos perigos, mas na certeza de que Deus iria cuidar de nós. E foi um tempo assim muito abençoado, um tempo muito rico. Nós moramos nessa comunidade onde tinha 10 casinhas. Nessas casinhas então moravam essas pessoas. Você mora numa comunidade ribeirinha, num primeiro momento você tem que aprender tudo, né? Porque é uma cultura muito diferente. A gente precisa aprender a remar, a gente precisa aprender a entrar na mata, a gente precisa aprender a manusear uma espingarda, coisas que em São Paulo nós não temos. Então a gente teve que se adaptar num lugar que era completamente diferente de São Paulo, né? Mas eu recordo que fazendo amizades, indo caçar com eles, indo para a roça, indo para a casa de farinha fazer farinha, e o tempo ali foi chegando, foi passando e as amizades foram feitas. E é assim que nós falamos do Evangelho. Nós criamos meio para fazer amizades, e depois que a gente conquista a amizade, aí a gente fala desse Deus maravilhoso. Mas eu lembro que quando nós chegamos, o barco ele veio e deixou a nossa mudança, e o barco foi embora. Eu olhei para a Mara olhou para mim, e agora nós sabíamos que agora era com a gente. O barco ia voltar só depois de 50 a 60 dias para trazer a nossa comida. E eu me recordo que no outro dia, um dia após a nossa chegada, eu fiquei doente, eu fiquei com febre, eu fiquei com vômito, fiquei com diarreia, mas o pior estava para vir. O nosso filho André, de apenas 1 ano, 2 dias depois, também ficou doente. Não sei se era o clima que era muito forte, uma temperatura muito alta, muito quente, ou talvez a água que nós bebemos, nós passamos mal, mas o André, ele ficou muito mal. E nós começamos ali a tentar controlar aquela febre, a Mara ali dando o medicamento, e a temperatura muito alta, e entrou o primeiro dia, e entrou o segundo dia, e o nosso filho não melhorava, o nosso filho só piorava. E aí nós oramos, nós nos ajoelhamos, nós oramos a Deus, pedindo para que Deus ajudasse, para que o nosso filho ficasse melhor. Mas quanto mais o dia passava, mais o nosso filho, mais o nosso Andrezinho, ele ficava pior. E a Mara então ficava tentando administrar aquela situação. E eu estava muito preocupado, porque eu ficava pensando, né? Eu nem sabia sair daquele lugar e chegar na cidade. E eu estava preocupado também o que eles iam pensar da gente. Puxa vida, olha aí, a família de missionários chegaram essa semana e já estão indo embora para a cidade. E em tudo aquilo nós queremos controlar aquela situação, mas nós decidimos, depois de 5 dias, o nosso filho, que ele era tão gordinho, fofinho, e ele estava emagrecendo, perdendo peso, com vômito, com diarreia, com alta temperatura, e nós pensamos assim e oramos: se amanhã ele não estiver melhor, nós vamos sair daqui. E nós vamos para a cidade, uma cidadezinha que ficava a 10, 12 horas de barquinho, para tentar buscar aí ajuda médica. Mas no outro dia, graças a Deus, o Andrezinho amanheceu um pouquinho melhor. Ele não melhorou de uma hora para outra,
mas ele foi melhorando durante o dia. No segundo dia ele estava um pouquinho melhor e graças a Deus essa foi aí a nossa primeira grande dificuldade. Eu lembro que naquele momento muitas vezes eu tive que sair atrás de casa, entrar ali na mata e longe da Mara chorar ali. Chorar para que a Mara não pudesse ver eu chorando, para que eu pudesse demonstrar que eu era forte, né? E naquele momento eu percebia, crianças, algo que estava acontecendo comigo. O inimigo, o nosso inimigo, Satanás, ele queria me atingir, ele queria nos atingir nessa situação e dava para assim imaginar ele falando, nos acusando que eu tinha tomado uma decisão errada, que eu não deveria ir para lá, que eu não tinha ouvido os conselhos dos meus amigos, dos meus irmãos, de pastores, que eu tinha ido lá com a minha esposa para levar o meu filho ali para morrer naquele lugar, e toda aquela situação era muito difícil e muito complicada, mas graças ao nosso bom Deus, o nosso filho se recuperou e esse foi o nosso primeiro grande susto, uma pequena batalha travada ali aos pés do nosso Senhor Jesus. Então, crianças, trabalhando aqui no Amazonas, nós temos aprendido assim muitas lições preciosas do nosso Deus. Eu gostaria de deixar algumas dessas lições que nós temos aprendido. A primeira lição que nós aprendemos é que Deus deseja que eu e você, que nós possamos servir Ele. Nós, a nossa família, nós estamos vivendo, nós estamos morando e nós estamos trabalhando para o Senhor aqui na Floresta Amazônica. E Deus quer também que você, aí em São Paulo, mesmo sendo tão pequeno, tão novinho, que você seja um missionáriozinho trabalhando e servindo a Ele. Olha só aqui em Mateus, no capítulo 9, no versículo 38, olha só o que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele fala assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então a primeira lição, Deus deseja que cada um de nós, que nós possamos servir e trabalhar para Ele. A segunda lição importante que nós aprendemos é que não tem lugar aonde nós podemos deixar de servir a Deus. Nós morávamos em São Paulo, não estávamos acostumados a viver no meio do mato, no meio da floresta, e nós aprendemos nesse tempo que é possível sim viver e morar num lugar muito simples, sem shopping, sem tomar Coca-Cola, sem energia elétrica, sem televisão, sem celular e mesmo distante dos nossos parentes. É possível sim. Basta querer e se colocar à disposição. A terceira e última lição que nós aprendemos, que eu queria passar para vocês, é que Deus ele cuida de nós. E Ele cuida, Ele ama, Ele protege. E Ele tem feito isso com as nossas vidas aqui. Nós temos passado por várias situações de aperto, de aflição, de perigos, mas em cada uma dessas situações, Deus tem cuidado de nós. E é uma lição que eu queria deixar para você. Deus cuida da minha vida, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua família, porque Ele é um Deus de amor. Vocês conheceram um pouco da nossa família, da nossa vida e do trabalho que nós realizamos aqui no Amazonas. E na próxima semana nós temos um outro compromisso. E no próximo domingo eu gostaria de contar para vocês, crianças, algo terrível que aconteceu na minha vida. O que será que aconteceu? Será que eu encontrei uma onça no meio da floresta? Será que nadando no rio eu dei de cara com um grande jacaré? Ah, crianças, eu queria convidar vocês na semana que vem. Eu queria contar para vocês algo terrível que aconteceu na minha vida, tá bom? E eu quero convidar vocês até a semana que vem. Tchau, crianças! Grande abraço, Deus abençoe!